Brasil e Israel. Uma história fantástica. E o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. O que tem a ver o Brasil com Israel? Pela história e descobertas hoje, o Brasil está nos planos para somar com Israel as bênçãos para o mundo em todos os sentidos. O primeiro povo a populacionar o Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, encontrou aqui os índios. Aí surgiu a pergunta: de onde vieram os índios para estabelecer a primeira população nas Américas Latina e do Norte e especialmente no Brasil? A história do tempo do rei Salomão. Recentemente surgiu uma suposição de que os índios são descendentes do povo judeu do tempo do rei Salomão, o filho do rei Davi. Só que a suposição está se transformando em realidade. Analisem comigo uma parte da história. Madeiras para a construção do primeiro templo em Jerusalém. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão há quase 1000 anos antes de Jesus nascer em Belém da Judéia. O rei Salomão mandou buscar madeiras do Brasil, o denominado e famoso pau-brasil, para a ornamentação interna do templo. Quem disse ao rei Salomão que no Brasil havia esse tipo de madeira especial? Quem hospedou os mensageiros do rei Salomão na busca dessa madeira? Como os índios não têm história escrita, ficamos até recentemente sem ter a certeza sobre a origem dos índios. Recentemente, os arqueólogos começaram a descobrir objetos orientais judaicos enterrados em terras indígenas brasileiras. Assim sendo, sem dúvida, os índios em torno de 1000 anos antes do nascimento de Jesus informaram ao rei Salomão da existência da madeira especial no Brasil. E agora, com as descobertas arqueológicas de peças orientais judaicas daquele tempo, tudo fica mais claro. O propósito de Deus com os índios no Brasil. Para que Deus trouxe os índios para o Brasil? Tenho ouvido de alguns líderes judeus falando diretamente de Israel que o propósito da escolha de Deus a Jair Messias Bolsonaro para governar o Brasil vai além das nossas expectativas. Segundo os líderes judeus, Bolsonaro é descendente dos judeus, especialmente da tribo de Judá. Eis aí uma razão básica dos constantes ataques do diabo contra ele. É só acompanhar a história dos 7 impérios levantados por Satanás, cujo objetivo principal era varrer os judeus do planeta, por ser o povo básico do plano da redenção de Deus em Jesus Cristo, que veio ao mundo através dos judeus, especialmente pela tribo de Judá. Esta tem sido a razão de Satanás morder o tempo todo no calcanhar de Jair Messias Bolsonaro. É só lembrar da primeira profecia de Deus sobre a semente da mulher, Jesus, atacar o diabo frente a frente e o diabo lhe atacar traiçoeiramente pelas costas com calúnias, mentiras e tentativa de assassinato, como foi o caso da facada. Gênesis capítulo 3, versículo 15.
Segundo os médicos que trataram e tratam da saúde de Bolsonaro, aquela facada só não o matou porque Deus tem plano para com ele na presidência do Brasil. Com isso, quem lutar contra ele está lutando contra Deus. Vemos Deus dando cordas aos instrumentos de Satanás para, no tempo certo, Deus interferir diretamente e mostrar quem é que manda neste país, no planeta Terra e no universo. Com isso, a derrota dos inimigos será inevitável. Israel e Brasil na profecia escatológica. Em Apocalipse 12, 6 lemos: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentado durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Apocalipse 12, versículo 6. Já ouvi também de líderes judeus que esse lugar de refúgio para Israel das atrocidades da besta apocalíptica, na figura da mulher do texto citado, poderá ser o Brasil. A verdade é que toda a fúria de Satanás contra o presidente é porque ele sabe disso. Se esse é o propósito de Deus para com o Brasil e Israel, ninguém vai impedir. Hoje o Brasil, sob o governo de Bolsonaro, apesar de haver enfrentado, primeiro, os instrumentos de Satanás no seu calcanhar o tempo todo do seu governo, segundo, a crise da pandemia do vírus e a corrupção paralela do STF e de governadores. Terceiro, a falta de chuva e as geadas devastadoras nos estados do sul do Brasil. Mesmo assim, o Brasil hoje é o único país que sustenta diversas nações do mundo. Isso significa que Deus está no controle da situação aqui. Porque o que tem acontecido no Brasil são verdadeiros milagres em meio a tantas crises e perseguições. Não temos dúvidas, a vitória aqui neste país não será do diabo, e sim de Deus e de seus seguidores.